Olá, amigo do On The Clock! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Desta vez careca, né? Se você está se perguntando, Felipe, o que aconteceu porque você fez essa maluquice? Pois bem, você não viu a live do dia 3. Então vai lá ver que isso aconteceu durante a live, tá? Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E acabou o draft, rapaziada. Acabou o draft. Hoje vou passar uma geral num tema que eu acho muito interessante para esse draft. Vocês já viram aqui no título, né? Obviamente. Mas eu vou passar por todas as classes, fica tranquilo. Vou gravar conteúdo exclusivo para membros também, né? Pelo menos um vídeo exclusivo para membros, falando de repente, algum prospecto, falando um pouquinho mais aprofundado, como que ele encaixa. Não sei, tô calculando aí o que eu vou fazer ainda, mas vai ter conteúdo exclusivo para membros essa semana e o mês de maio inteiro só exclusivo do draft, tá? Bom, vamos lá. Falar dessa classe que me surpreendeu. Eu acho que foi que a NFL ela tem ficado mais inteligente de forma geral. É difícil a gente encontrar drafts bizarros. Foi difícil a gente encontrar draft bizarro nesse ano. Não acho que teve nenhum draft que você olha assim e fala, nossa, esse daqui é um draft F, é um draft D, sabe? Pô, que maluquice, não entendi qual que foi o caminho que esse time tomou. Óbvio que tiveram times que você olha e fala, pô, não gostei tanto. Mas você consegue enxergar esse caminho do porquê que eles tomaram essa decisão. Então tem um processo ali, até nos times que eu não curti tanto o draft assim, tá? E o mais interessante de tudo isso, né, Pretinha, é que os times ruins draftaram muito bem. Isso foi o que mais me surpreendeu. E eu acho que geralmente os times ruins eles estão sempre draftando no topo do draft. Só que no máximo eles acertam ali a escolha top 10, aí segunda rodada, terceira rodada, começa a aparecer uns nomes meio esquisitos e tal. E eu acho que esse ano nós tivemos o contrário, assim, os times bons, eles, não que eles draftaram mal, mas os times ruins, eles aproveitaram realmente da oportunidade de ter um draft capital maior, que é o óbvio, né? Você olha os times ruins e fala, pô, esses times aqui, eles têm oportunidade de sair com um draft recheado. E eu acho que eles saíram, tá? Boa parte dos meus drafts favoritos são dos times que estão dentro do top 10. Não são todos, tem algumas outras classes ali que, lá da 20 em diante também achei que entraria num top 5 ou num top 10. Mas tem 6 times em especial do top 10 que eu gostei bastante. Raiders, eu nunca falei isso na história do On The Clock, eu até fui voltar às classes dos anos anteriores. Eu acho que os Raiders fizeram um baita draft. É um draft que talvez é um pouco arriscado, porque eles tentaram muito no potencial, mas eles não faziam isso antes. Então eu acho que os Raiders eles têm a possibilidade aí de saírem com alguns titulares, tá? Pelo menos 2 eu garanto, tá? Eu garanto que 2 eles vão sair. E eu acho que tem uns 3 ou 4 jogadores que têm potencial para ser titular, tá? Então é a primeira vez em 8 anos de On The Clock, 8 drafts de On The Clock aqui, que eu falo isso, acho que 8 ou 9? 8, 8. Então, eu fico surpreso fiquei surpreso com o draft dos Raiders. O dos Giants, de novo, eu tinha gostado bastante do draft do ano passado já, e eu acho que eles tiveram a mentalidade correta. Foi caro subir da 34 para 25? Foi caro, mas para subir para QB é caro mesmo. Tá? E eu acho que foi um caro aceitável de pagar. Não vendeu a alma, não vendeu o futuro, não hipotecou nada, tá? Mas assim, um cara que você volta para casa um pouco triste, que você gastou ali, mas você sabe que você tinha que fazer isso, tá? Tinha que fazer isso. Os Patriots, outro time que talvez tenha sido o time que mais melhorou na off-season inteira. E aí, falando de free agents também, né? Um time que gastou mais, eu até critiquei algumas vezes, porque gastou mais do que é, em quase todos os contratos. Mas melhoraram na free agents e no draft, de novo. Acho que foi um bom draft dos Patriots. Um bom draft do meu Carolina Panthers também. As 3 primeiras escolhas são basicamente irretocáveis ali, né? Você sai com o Tyrone McMillan, com o Nick Scotton e com o Princely Umanmielen, são 3 caras de posições premium e 3 caras que eu gostava bastante no processo do draft. Então, eu acho que tem algumas coisinhas ali na quarta rodada, no terceiro dia, que podem aparecer. Não acho que foi um dia 3 ótimo, não. Acho que foi sólido, mas pode ser que consiga tirar algum valor ali, né? Algum jogador surpreender um pouquinho mais. Acho que tem essa possibilidade.
Os Jets eu acho um pouquinho menos do que todos esses que eu falei, mas mesmo assim eu acho que também foi um draft positivo. E por último, o Cleveland Browns. E o Cleveland Browns, pra mim, é o meu draft favorito, assim. Eu gostei muito do que os Browns fizeram de forma geral. O trade down. Perdeu o Travis Hunter, mas eu acho que o valor que eles conseguiram foi positivo. Sair com o Mason Graham é legal. Eu entendo que o torcedor dos Browns, ele talvez tenha ficado um pouco em choque no momento que saiu da 2 para 5, porque, mais uma vez, os Browns eles já estiveram aqui, né? Você dá um trade down, acumula escolhas do ano seguinte para sair com a esperança do ano seguinte, a esperança de um ano melhor, de conseguir um quarterback do futuro e coisa do gênero. É, e os torcedores dos Browns geralmente fica triste porque eles erram, né? Ficaram com escolhas acumuladas na época do Johnny Manziel, e aí gastaram no Manziel e não deu certo. Teve um draft também que eles tiveram 3 escolhas na primeira rodada e erraram, 2 pelo menos. Então, é um momento mais complicado por ser o torcedor dos Browns. Mas o processo tá certo, torcedor. O processo foi ok, tá? Tem um pensamento ali. Então fica tranquilo, tá? Ano que vem, sei que é complicado. Vender a esperança de novo. Poderíamos ter o Blue Chip, que eu não acho que seja Blue Chip, tá? O Blue Chip desse ano no Travis Hunter. E saímos com o Mason Graham. Tem uma queda ali, você conseguiu uma escolha extra do ano que vem. Sai ainda com um baita jogador, que é o Mason Graham. E o draft de forma geral, com Carson Schwarzenegger, com Quinshon Judkins, Harold Fanning, o Dylan Sampson, e aí as duas escolhas que vão competir, né? O Dylan Gabriel e o Shedeur Sanders. O Dylan Gabriel é a escolha mais esquisita, óbvio, né? É uma escolha feita por um cara de Analytics, pelo Andrew Barry. Dylan Gabriel, no Analytics, ele é nota A, mas quando você coloca o tape, você fica muito em dúvida, né? Do que você tá enxergando ali. E aí a escolha do Shedeur Sanders. Eu acho o Sanders mais jogador que o Gabriel. Vai ter uma disputa entre os dois. Não só entre os dois, né? Os Browns, nesse momento, eles têm 5 quarterbacks no elenco. Mas eu acho que tá certo, cara. Você não tem quarterback. Quantas vezes eu já falei isso? Dá double down no quarterback se você tiver a oportunidade. E eles tiveram a oportunidade, fizeram isso, deixa os dois se matarem lá. Se o Sanders for um jogador ruim no training camp e começar a trazer muito holofote desnecessário, como ele já começou a trazer, né? Um dia depois dele ser escolhido no draft, ele já estava lá na boate dançando e tal. Que assim, com todo respeito, não, o cara tá ali, tá se divertindo, tá comemorando. Cara, com todo respeito, você passou nos últimos 3 dias numa agonia desgraenta, todo mundo falando mal que não escolheram por sua culpa e não a NFL nem nada do tipo. E aí no dia seguinte você vai lá comemorar na boate, cara. Eu acho que você deveria ficar quietinho, sabe? É mais ou menos como o jogador de futebol que acabou de perder um clássico. Fica na boa, posta fotinho treinando, alguma coisa nesse sentido e tá tudo certo. Então, vamos ver. Então, se ele continuar a ficar ali aparecendo no holofote direto, corta ele no training camp, é uma escolha de quinta rodada, você pode fazer isso, dá pra fazer isso, entendeu? Mas, de forma geral, voltando ao assunto, mas de forma geral, voltando ao assunto principal do vídeo aí, os times ruins fizeram bons drafts. Eu acho que a gente vai ter um equilíbrio maior nessa temporada, porque pelo menos através do draft e muitos times ruins estavam com cap alto, né? Conseguiram melhorar na free agents também. Então, eu acho que esses times ruins eles podem dar um salto e chegar um pouco mais próximo ali da competição dentro de suas próprias divisões, tá? Eu nunca tinha gravado um vídeo assim, porque eu acho que nunca tinha acontecido de muitos times ruins terem bons drafts, né? Geralmente é o contrário que acontece. Mas eu fiquei feliz. Acho que teremos uma NFL mais competitiva graças a esse draft de 2025, tá? Nós vamos gravar muito conteúdo aí, passando time a time, acho que começando amanhã. Eu vou gravar divisão a divisão. Então, não se esqueça de se inscrever aqui e dar o like no vídeo, que amanhã tem mais, certo? Um abraço para vocês e até mais.